Tá sempre bem. Isso. Aí aqui, ó. Aí você já vai contando aqui. Quando chegar, quando te der 1 minuto, me avisa, tá? Tá. Pô, que embaçado. Aí eu aperto aqui. Carregou aí? Priscila, você Eu não dou pode a mais casazinha gentileza aqui. pra ti. Pode. Por favor. Só coloca o microfone perto, né? Um pouquinho mais perto. Colocou do ladinho. Nossa, a palanca abre. Sim. É, pode botar aqui. Ah, é demais por Eu sou mais. forte, abre. Pode fazer mais, né? Tá com distância. Pode. Vê se se a câmera tá boa. Tá. A história desse menininho, Sinistra. meu Deus, molequinho, aquela imagem ele mancando, gente. Imagem forte, né? Pelo menos o bom é que as pessoas que podiam ajudar se manifestaram, né? Até a mulher que fez o cabelo dela no dia, que recebeu a ligação da babá. Ó, eles avisaram que o som tá aberto aqui na contagem. Ih, o som tá bem. Não, mas... Tem que ser aqui. Nossa, parte. Bem, vai ter comentário do noticiário, pergunta dos meus Vai ligar?
Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Acamigos. Hoje estou aqui recebendo não só pessoas competentes, pessoas que têm uma história grande na política, mas também amigos. Aliás, um momento muito feliz porque é a primeira vez que o programa tem na mesa todos os evangélicos. Então, quero aqui agradecer a Deus, toda a honra e toda a glória a Ele, pedir que seja um programa muito legal, que o mal não atente a esse programa e que a gente saia daqui só edificando e com coisas boas. Bom, estamos aqui recebendo Léo Rodrigues, o meu amigo, Priscila. Boa noite, Léo. Boa noite. Vamos começar aqui primeiro com as damas. Pri, conta um pouquinho para a gente aí a sua história, pessoal. O pessoal aqui da Tijuca sabe que quando soube que você estaria no programa, começou aqui dizer saudade, lembrança do seu história. Aliás, eu nunca me desapeguei deles, né? A gente criou uma amizade, além da questão profissional, que eu faço contato com eles sempre. Para mim é uma honra ter sido convidada pelo senhor. Muito obrigado pela oportunidade. E agora, sabendo mais ainda que todos nós somos tementes a Deus. Né? Uma benção. Deputado, além de ser uma honra estar participando, né, eu conheci o senhor antes do senhor ser deputado, né, e posso dizer que, graças a Deus, o senhor continua a mesma pessoa, um homem simples, atencioso, e isso é muito bom, não só para a gente que convive com o senhor, né, mas para toda a sociedade que precisa termos à frente deputados com esse perfil. Parabéns. Obrigado. Conta um pouquinho, Pri, da sua história. Eu entrei para a Polícia Militar em 1998. Agora o senhor me faz lembrar que eu tenho 43 anos, agora eu fiquei em dúvida, falei, gente. E aí eu fui trabalhar em Itaboraí, né? Tinha uma característica diferente do que a gente tem hoje, fiquei lá por quase 5 anos. De lá fui trabalhar em Niterói, também um município diferente de Itaboraí e ainda diferente daqui do Rio de Janeiro. Depois eu fui trabalhar em Olaria. De Olaria eu tive a oportunidade de ir para o projeto das IPPs, então consegui ser escolhida para iniciar esse trabalho, e nesse projeto eu fiquei durante 7 anos. Para mim foi um crescimento profissional muito grande. E foi uma referência no PP de Santa Marta, né? Tem a questão também de testemunho desse projeto, né, na minha vida e na vida de milhões de outras pessoas. Inclusive eu estou fazendo meu artigo do curso superior de polícia voltado para valorizar as UPPs e os policiais que trabalham, se dedicam muito nessas comunidades. E depois fui trabalhar no Palácio Guanabara, comandei a Guarda Palaciana, e em 2018 fui promovida a tenente-coronel, e com 15 dias eu recebi um presente, que foi comandar o 6º Batalhão, que para mim foi um presente mesmo. Meu sonho era ser comandante de um batalhão como mulher. Trabalhei minha carreira voltada para isso, fiquei lá por cerca de 1 ano e meio, e depois tive também a grata honra de ser indicada a ser secretária de Estado da Secretaria de Vitimados. Conta pra gente como é que foi ser condecorada lá nos Estados Unidos pela Rita, Na verdade, essa premiação, eu vou tentar não me estender muito. Essa premiação ela foi um retorno de Deus na minha vida, de um processo que eu passei muito difícil, que em 2007 eu fui sequestrada. E aí eram 7 marginais. Eu consegui, com a ajuda dos meus amigos e pessoas que eu não conhecia da Polícia Militar, se voluntariaram a me ajudar, e a gente conseguiu prender os 6, 48 horas, aliás, 5. 48 horas depois, o 6º ele se apresentou voluntariamente na delegacia com a família, né? E o 7º eu achei ele, e achei mesmo, porque eu vivi caçando ele. Achei ele em Recife.
E aí ele foi preso lá, veio para cá. E aí o consulado americano soube dessa história, porque já existia esse prêmio, né? Prêmio de Mulheres de Coragem. E eles fizeram a parte burocrática e o Departamento de Estado autorizou. E aí me convidaram para um intercâmbio, eu fui achando que era um intercâmbio, chegou lá, conheci mais 9 mulheres, e essa premiação acontece todo ano, e até hoje eu fui a única brasileira que fui premiada, graças a Deus. Parabéns. Mas foi fruto de um sofrimento inicial, né, que Deus transformou em bênção para a minha vida. Sofrimento vira honra, né? Sabe o que é? Porque na semana passada eu estive na Tijuca, né? E estava conversando com o comandante atual, né? Depois da terceira teve o Luciano e agora o Eduardo. O Eduardo falou assim: rapaz, eu estou aqui me adaptando, estou conversando com o pessoal, mas sabe que é difícil substituir a amizade, deixa eu lembrando aqui, que é complicado, porque o pessoal daqui do batalhão gosta dela, os moradores gostam dela, é difícil, a gente vai tentando aos pouquinhos. Eu falei, mas isso é bom que deixa uma história, né? E a gente se fala até hoje, o Coronel Luciano também foi um excelente comandante lá. Da mesma forma o Coronel Costa será, porque ele já era sub, mas assim, a população ali, Vila Isabel, Praça da Bandeira, Alto da Boa Vista, eu acho que eu não passo uma semana sem falar com alguém de lá. Graças a Deus, sinal que foi bom, né? Isso é bom. Fidel, fala um pouquinho aí, um pouquinho da tua história. Eu já conheço a tua história, mas a maioria das pessoas não conhece. Fala um pouquinho o que fez você chegar aqui, né, na política, um cara querido, um cara que tem uma história muito legal pro Rio de Janeiro. Conta um pouquinho do pessoal. Bem, primeiro, boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, deputado Alexandre Knoploch. Muito feliz por estar aqui. É uma honra, uma satisfação muito grande saber que estamos aqui primeiro entre amigos, né? Quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. A minha história é uma história comum, como a de muita gente que cresceu com dificuldade e acabou, através de muito trabalho, tendo uma história de superação. Eu sou filho de motorista de ônibus com servidora pública. Minha mãe é da área de educação, trabalhou na Fundação Leão 13, 39 anos de Fundação Leão 13. Criou 3 filhos, né? Meu pai, depois de ser motorista de ônibus, foi ser borracheiro, montou uma borracharia, e eu com 10 anos estava trabalhando na borracharia com ele, desmontando pneu. E depois eu fui fazer muitas outras coisas, eu fui ser office boy, vendedor, vendi consórcio, cara. O cara que vende consórcio é brincadeira. Mas por que é difícil vender consórcio é difícil, Priscila? Porque é o seguinte, você tem que convencer a pessoa a comprar um micro-ondas seu, para pagar todo mês uma parcela e só pegar o produto no final se for sorteado. Enquanto você pode ir na loja e levar o produto na loja nacional. Então assim, tem que ser artista, cara, vou te falar. Era difícil. Mas o legal disso tudo aí, eu aceitei, eu trabalhava na Sharp, vou fazer um merchan aqui, na Sharp, ali no Meia, Marquês Cordeiro. Mas o legal, sabe o que era, cara? É que eles tinham um ticket de refeição que dava para comer no Bob's, no McDonald's. Aí era tudo. Né? E assim, quem fizesse 3 vendas por dia tocava o sino, chegava lá e tocava o sino. O meu sonho era tocar aquele sino, nunca consegui tocar. Porque eu percebi o seguinte: a galera só conseguia vender para a família. Aí depois que tu vendia para tua família toda, tu já era bom para os caras, né? Então assim, tu ficava meio perdido para conseguir vender. Mas aí eu acabei indo trabalhar numa empresa, conheci a minha esposa, que já estou com tem mais de 25 anos juntos, né? 23 anos de casado, 27 no total, mando um beijo para ela que está me assistindo. 2 filhos, né? A minha esposa é psicóloga, agora médica, né? Formada, está trabalhando, está aí nessa linha de frente. Tem o meu filho que está fazendo medicina, e tem uma menina de 13 anos, tem um filho de 21 e uma filha de 13. E assim, a gente construiu uma vida com muita luta, com muita dificuldade. Depois eu fui trabalhar com meu sogro no ramo de aviação, de manutenção de peças de aeronave, trabalhei 10 anos com ele. Depois saí e montei minha empresa. Estou aí até hoje trabalhando no ramo, uma empresa
vai fazer 15 anos no mercado, né? E eu entrei na política muito por acaso, sempre gostei muito, sempre apoiei muito um amigo que foi deputado por vários mandatos, deputado federal, pessoa que eu gosto muito. E na última eleição, em 2018, eu trabalhei ali nos bastidores, teria uma candidatura de deputado federal, mas acabei retirando a minha candidatura. Fiquei ajudando ali nos bastidores a montar a estrutura Bolsonaro, né, da campanha do Flávio. Eu sou suplente do Flávio Bolsonaro no Senado e a gente acabou trabalhando juntos ali nessa eleição difícil que foi em 2018, qual você participou e graças a Deus conseguiu ser vencedor. E depois disso, depois da eleição, eu fui convidado para ser secretário de Estado, colega da Priscila, trabalhamos juntos, né? Fui secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, fiquei lá 1 ano e 9 meses. Depois saí e voltei de novo agora a atuar nas minhas empresas, atuar na minha área de trabalho. E estou muito feliz com o retorno, porque a gente sente falta. A gente sente falta daquilo que é nosso, a gente sente falta daquelas pessoas que trabalham com a gente já há mais de 10 anos, né? A política é muito boa quando você faz a política com seriedade, sem politicagem, quando você faz a política para ajudar as pessoas. A política nada mais ela é do que um instrumento para atender a sociedade, para atender o cidadão, o trabalhador, aquele que paga o imposto, aquele que necessita de serviço público. O papel do político é esse, ele ser instrumento, ele ser servidor. Não ele usar da estrutura, não ele servir disso aí. Então, no período que eu fiquei ali, eu tenho certeza que a Priscila também, como secretária, a Priscila ainda está na Secretaria de Vitimados e faz isso até hoje. A gente tem prazer em servir, né? E muito, né? Prazer em servir, prazer em ajudar. E as pessoas precisam e a gente está aí para isso. E Deus nos deu essa honra para isso. E o legal, Léo, em cima do que você está falando, né? Acho que a Priscila, a gente. Mais uma nossa casa, a Priscila já era servidora pública, né? Mas a gente não nasceu político, não vai morrer político. Tem que saber que não pode, nem deve ter apego a nada disso, porque tudo que a gente tem, né, de coisa, de chato, qualquer coisa, tudo que a gente tem, na verdade não é nossa, é de Deus. Ele bota a gente aqui e ele tira a hora que ele achar que aquela missão já se encerrou. Então, é muito legal ouvir você falar um pouquinho, se a gente tiver a oportunidade de fazer algumas coisas juntos, ter a oportunidade de fazer diversas outras coisas juntos, né? E também com a Bia, eu queria aproveitar para você falar um pouquinho hoje qual é a atividade, enfim, lá agora com a subsecretaria, da subsecretaria de Vitimados, a quem ela atende, qual é a função primordial dela dentro da estrutura ali da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Só para voltar um pouquinho, a gente costuma dizer que nós não somos, né? Nós estamos. Verdade. E é exatamente isso. A nossa subsecretaria, ela atende, o público-alvo são as vítimas da violência, né? E lamentavelmente aqui no Rio de Janeiro a gente diariamente vê, né? E a gente atende o público civil e também os agentes de segurança pública, que foi até foco quando ela foi criada, né? Mas nós atendemos a todos. Na nossa estrutura a gente busca fazer esse atendimento emergencial, que na verdade a gente também fez uma busca em todas as secretarias, quase todas as secretarias do Brasil, e vimos que o nosso diferencial é que a gente faz a busca ativa. Então a gente não precisa esperar ser acionado ou que alguém um ano depois venha. A gente faz buscas por rede social. Nós temos agentes no Centro Integrado de Comando e Controle, onde estão ali as forças de segurança, corpo de bombeiro, e a gente vai em busca da vítima e a gente verifica no que a gente pode auxiliar. E dentro dessa estrutura a gente também está se organizando para a gente trabalhar na questão da prevenção, né, que é importante. Hoje a gente faz parte do Conselho da Unicef
e eles buscam exatamente fazer a prevenção de jovens e adolescentes vítimas de homicídio. Então a gente também está atuando nisso e a gente também foca na questão da reabilitação. Há um projeto de reabilitação que a gente está correndo atrás para ele começar a acontecer, né? Então o nosso foco é o atendimento emergencial às vítimas da violência. Estamos trabalhando para entrarmos na questão da prevenção, que é importante, e a questão da reabilitação pós-trauma, né? Existe algum projeto hoje linkado a esse grupo de pessoas, mas que seja vítima da Covid e não só de vítima da violência no modo geral? Com relação à vítima da Covid, como foi assim, algo surpreendente para todo mundo, né, e nós não poderíamos ficar de braços cruzados, no ano passado, quando surgiu essa nova realidade, nós conseguimos, através de 134 psicólogos voluntários, e nós fizemos 10 mil atendimentos, né? Nosso trabalho foi tão maravilhoso graças aos voluntários. Sem eles a gente não teria braço, né? Não teria fôlego de forma nenhuma para fazer esses atendimentos, que a gente conseguiu atender mais 5 estados além do Rio de Janeiro. E esses voluntários, eles não queriam parar de trabalhar, né? Eles gostaram tanto, foi uma experiência nobre também para eles. Eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer, né, a boa vontade, profissionais extremamente qualificados. A gente só tem a agradecer, e a gente conseguiu fazer esse agradecimento singelo, né, entregando um certificado a eles. Então o nosso trabalho foi nesse sentido. Agora a gente vai precisar fazer o mesmo processo seletivo, né? A gente pode receber os voluntários, se for o caso, mas a gente se certifica também da qualificação deles. Afinal, esse atendimento é remoto, então a gente tem que fazer os levantamentos necessários para a gente prevenir, porque eles vão atender as pessoas que já estão passando uma situação sensível. E nós conseguimos fazer esse projeto na época em que tudo fechou, em que essa situação de anormalidade, né, surgiu aqui pra gente. Beleza. Léo, a gente aqui, como o nome diz, né, Caníbales, a gente pega um pouquinho do que tem acontecido no mundo, no Brasil, né, e vamos aqui batendo uma bola, né. Eu acho que a gente não tem como não falar de notícias, né, sem falar da questão da Covid, né? E agora a gente tem a CPI da Covid. Eu tive esse final de semana em Búzios e eu fiquei muito triste com o que eu vi. Restaurantes sem ninguém, os proprietários desesperados, e eles pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque a gente já mandou todo mundo embora. Quem trabalha aqui sou eu, no caso de mulher sou eu, meu filho, minha esposa, e eu não consigo levar alimento para casa. Eu já estou numa situação falimentar, e só você olhar aqui essa Rua das Pedras, né? Um monte de loja fechada, um monte. E aí a gente vê aquela questão, é óbvio que a gente sabe que saúde é muito importante, não existe bem maior no corpo matéria do que a saúde, né? Mas a saúde, ela passa por um monte de coisa, inclusive do alimento, de você levar para sua casa, de você poder dar condições de sustento para a sua família. Como é que você vê essa questão aí da CPI, como é que você vê essa questão da Covid, como é tratado? Você, numa visão aí macro, consegue entender tudo isso? Sim, uma excelente pergunta. O cenário atual é muito complexo, mas eu enxergo que eu sou muito favorável às recomendações da ciência. A ciência, ela vem informando e vem alertando essa situação durante muito tempo, desde o início do descobrimento desse vírus. Muitos governadores, prefeitos
governo federal, muita gente não imaginou o tamanho do estrago que fosse ser feito, não só na vida das pessoas, na questão da saúde pública, sanitária, mas principalmente na economia. A questão de você recomendar o isolamento social é por conta da transmissão. Mas o problema da transmissão é que os hospitais ficam saturados, eles chegam no sistema de colapso na saúde e as pessoas não têm atendimento e acabam morrendo. Esse vírus é um vírus que sofre mutação, ele vem ficando, por conta dessas mutações, mais forte. Várias matérias já comprovam que as pessoas que ficavam doentes no ano passado, antes dessa mutação, elas levavam mais tempo para vir a óbito. Hoje essa questão ela acontece muito mais rápido. Os jovens estão sendo afetados. No início a preocupação era muito grande com os idosos. E só tem uma solução para isso, é a vacinação em massa. E aí é uma questão curiosa, uma questão de conscientização também das pessoas. CPI, é importante fazer uma CPI? É lógico que é importante apurar tudo, apurar a cada denúncia, apurar a cada desconfiança, mas existe um momento para tudo. Eu acho que o momento agora, o foco agora era vacinação em massa, é salvar vidas, porque quanto mais a gente vacinar, mais a gente vai ter possibilidade de ter proteção e reabrir o comércio e ter uma vida voltando ao normal. O que para os empresários, para os empreendedores vai aumentar, vai demorar muito mais. Eu tenho uma preocupação, falei na última live de quarta-feira, e eu não quero aqui ser o mensageiro do apocalipse, o cara que anuncia o caos, mas a classe média está ficando pobre, o pobre está ficando miserável, as pessoas estão perdendo emprego. O deputado acabou de falar agora sobre Búzios, essas pessoas que foram demitidas desses restaurantes. Porque o que acontece é o seguinte, você tem como parâmetro ali o trabalhador informal. E aí, Priscila, é o seguinte, o camarada ele perde o emprego e o que ele faz? Ele vai tentar montar uma barbearia, uma sorveteria, vender um açaí, ele vai comprar água, gelo, refrigerante, ele vai para o sinal de trânsito, ele vai para a porta de uma boate, ele vai para a praia, está tudo fechado. Não tem praia para o cara vender o mate, não tem cara para o cara vender água, refrigerante, não tem trânsito, não tem engarrafamento para o cara ficar no sinal, não tem plano B. Resultado disso vai ser, inevitavelmente, uma pandemia de pessoas na rua, uma pandemia de pessoas pedindo ajuda, pedindo auxílio, uma pandemia de crescimento na violência, uma pandemia de pessoas com problemas mentais. Então, sim, nós estamos vivendo nesse momento o auge do sofrimento do Covid no Brasil. Mas nós vamos ter um problema na frente muito grande quanto à recuperação da economia e a ajuda a essas pessoas. Porque não é só reabrir um restaurante, reabrir um bar, reabrir uma casa de show, não. É pagar as contas que ficaram para trás. Porque o governo, no ano passado, ele deu ali um período para as empresas ficarem sem pagar o imposto. 3, 4, 5 meses. Só que depois que passou esse período, o imposto estava lá de novo para você pagar. E tudo de uma vez. Então, o governo vai ter que pensar numa saída, vai ter que pensar num refis lá na frente, porque as empresas não terão condição de sobreviver. E aí os afetados são as pequenas, as microempresas, porque as empresas da área de serviço, elas vão atuar de que maneira? Se a pessoa que tem um bem para consertar, hoje não tem recurso para fazer.
Então nós temos um problema muito grande, vai afetar o consumo, vai afetar o serviço. Então a CPI, deputado, ela é importante, mas ela tem um momento apropriado para acontecer. E esse momento agora, ter uma CPI, só serve para causar desconforto, só serve para causar tumulto, só serve para fazer política. Essa é a minha opinião, né? Todos os indícios de irregularidade devem ser apurados, mas todos estão registrados, né? Porque a pandemia vai passar, a polícia, o Ministério Público, o juizado, todos continuarão existindo. Então tem momento apropriado para fazer isso. Tem algumas coisas, né? Eu sou muito claro, eu sou contra restrições de estabelecimentos, e aí eu digo por dois motivos fáceis, né? O Brasil não pode ser comparado nunca com Israel, com a Inglaterra, por um simples motivo. A gente não tem o PIB que eles têm, a gente tem uma economia muito frágil ainda, um câmbio volátil. E como comparar com um país como a Inglaterra, com o Reino Unido, que pode pagar o salário para as pessoas ficarem em casa? Porque as pessoas ficarem em casa recebendo, o governo pagando. A gente não tem condição de fazer isso aqui. A União, os Estados e o município precisam desesperadamente do consumo interno, e isso é uma política, com todo respeito, terrível que foi implementada no governo do PT, que a nossa economia se fixou na questão do consumo interno. Então, se a gente não tem o consumo interno, a gente não gera divisa, se a gente não gera divisa, não tem dinheiro para botar na saúde, por exemplo, se quer dar auxílio para as pessoas. Então, é uma questão que a gente vai ter que se debruçar. Eu acho que ninguém em vida passou por algo disso. Eu acho até injusto a gente hoje falar que o presidente, o prefeito, o governador, quem quer que seja, faz algo de má fé ou acerta ou erra porque quer. Você tomar decisões sem ter informações, né, para que se tome. Não tem caso de sucesso, imagina, você não tem informações prévias. Imagina uma Priscila, estava fazendo uma operação junto com o seu batalhão numa comunidade, ela precisa de informações prévias. A gente não teve informação nenhuma, simplesmente chegou e falou, resolvam. Né? Então chegou aquela equação enorme, né, e botaram pessoas que ninguém estava acostumado com aquilo. E aí vai ter que se resolver. Como é que você vê isso, Priscila? Não, concordo, eu só acho que um ponto importante que a gente tem que sempre massificar é a questão da conscientização, né? As pessoas têm que ter essa consciência de que, beleza, eu tenho saúde, eu acho que eu tenho saúde suficiente, porque as pessoas acham, né? Hoje, como o Léo falou, aumentou o número de casos, se eu não me engano, entre 30 e 39 anos. Que no início a gente focava mais nos idosos, nas pessoas com comorbidade. Hoje já são a maioria. Então, eu acho que essa consciência, a questão da educação é primordial. Porque a gente pode ter lockdown, pode ter tudo. Se não tiver a conscientização de cumprir esse respeito ao próximo, né? Eu acho que eu não vou em determinado local, vamos usar o álcool em gel. Então, assim, essa consciência coletiva é de extrema importância. Para qualquer ordem que seja lá de quem for, mas essa consciência coletiva é importante. Eu como parlamentar, eu acho até mais. Eu fico um pouco... Eu não vendo a iniciativa do setor público, então tem algumas dificuldades, né? Eu sou até da opinião, Léo, que toda vez que for decretado um lockdown ou um feriado de 10 dias, óbvio que esses empresários, esses menores empresários, não estou falando de empresas grandes não, estou falando do pequeno, do microempresário, ele vai ter que fechar. Eu sou até a favor de, não vou botar todos os servidores públicos, mas pelo menos os deputados, juízes, promotores, Ministério Público, procuradores, governador, que eles também têm o salário suspenso, até voltar. Porque a gente está falando aqui de solidariedade. A pandemia fala de solidariedade. Quando a gente fala que as igrejas têm que estar abertas, que é uma atividade essencial, você respeitar não só a crença, mas ser solidário. Solidário é aquela pessoa que precisa exercer sua fé.
Quando a gente fala de não se aglomerar, é de solidariedade, porque pessoas vão estar no hospital. E eu acho também dependem da nossa atitude para que não claro, seja. e eu acho que tem que ter essa solidariedade financeira. Eu fico muito triste de ver pessoas dentro da política. Não, faz lockdown, fecha tudo, espera e ter o salário garantido. Eu acho isso uma injustiça absurda. Então é só acho que acaba sendo devaneio, porque nunca isso seria aprovado, mas é a questão de solidariedade. E aí, falando em solidariedade, a gente tem a questão da vacinação. Você sabe que hoje, Priscila, a gente tem um número altíssimo de pessoas que não voltam para tomar a segunda dose. Aqui, eu tenho aqui, ó, 1,5 milhão de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Como é que é isso, Léo? Como é que a gente vai conseguir trazer essas pessoas de volta? Até porque quem não toma a segunda dose fica no risco e pode até anular a primeira dose. O que a gente tem visto aí com muita frequência é o pessoal usando muitas redes sociais para comemorar que tomou a primeira dose da vacina. A esperança, a vacina, e vibra e tal. Mas tem que tomar a segunda. Mas falta informação, a gente tem que massificar a informação. Comunicação não é aquilo que você fala, mas é o que o outro entende. A gente tem que massificar a informação. Assim, você só consegue estar imune dentro daquilo que cada uma das vacinas apresenta como cobertura, tá? Você só consegue estar imunizado depois de tomar a segunda dose. Por exemplo, a Coronavac já foi comprovado. Depois da segunda dose, você 20 dias, 15 a 20 dias depois da segunda dose, é que você vai estar protegido dentro daquela margem que foi medida e que os cientistas declararam, foi comprovado, que a Anvisa certificou. Que isso é importante você falar, né, Léo? Porque as pessoas falam assim, ele tomou as 2 doses, mas foi contaminado. Isso é uma questão de matemática. Se a gente tem uma pessoa de 100 imunizada, é óbvio que pode ter a probabilidade de outros 60 estarem contaminados e jogar em carga virais cada vez mais forte nesse que está imunizado. Mas se for o contrário, se dos 100, 60 estiverem imunizados, a carga viral que vai estar sendo distribuída é menor. Né? Fora o fato importantíssimo de que quando você está imunizado, você pode sim ser contaminado. Só que o seu corpo vai reagir de uma maneira que você não vai precisar, dificilmente você vai para um quadro grave. E aí você vai ver ali os percentuais de garantia da imunização. Depende da marca da vacina. A Coronavac tem uma, a AstraZeneca tem outra. Mas você tem essa situação. A AstraZeneca, por exemplo, você tem 3 meses para tomar a segunda dose. Tem que ter paciência, tem que ter o cuidado. Isso não dispensa, até porque você continua transmitindo. Então isso não dispensa os cuidados, o uso da máscara. Você continua transmitindo. Você não está mal, você está sintomático, mas você pode estar contaminando. Então você precisa ter o cuidado, você precisa usar a máscara, você precisa usar o álcool em gel, você precisa de uma boa higienização. Mas aí vem aquele problema que nós falamos anteriormente. A falta da informação aqui. 1,5 milhão de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Se não voltar para tomar a segunda dose, você que não voltou para tomar a segunda dose, você vai ficar doente de novo. Ou se não ficou, vai ficar. Você não vai estar protegido. E o pior, a coisa é tão irresponsável que você tomou a primeira dose. Se for para você não tomar a segunda, essa dose que você tomou poderia ter sido usada por outra pessoa mais responsável do que você. Verdade. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade com as coisas. Eu quero lembrar, quem tomou a primeira dose e não foi tomar a segunda por irresponsabilidade, isso sim é negacionismo. Está negando a sua responsabilidade, está tirando a oportunidade de alguém que tem mais responsabilidade do que você. Então precisa ela tomar a segunda dose. Não adianta, cara. Então, assim, 1,5 milhão é um número assustador. As pessoas precisam voltar para tomar a segunda dose. Dessa forma, elas estarão protegidas.
estarão ajudando a gente a sair dessa situação. Porque aí, Priscila, é aquela história. Não tomou a segunda dose, não está protegido, as pessoas estão ficando desempregadas, a renda está baixando, a receita não chega mais, as pessoas estão com dificuldade, aí a pessoa que tem dificuldade para comer, ela vai ter recursos para comprar um produto de limpeza, para ficar trocando de máscara, Claro. a coisa piora. Então, assim, é uma questão de conscientização e, principalmente, responsabilidade coletiva. E aí, Pri, o que tu acha sobre essa questão aí da... É uma da bola de segunda? neve. Né? Você não toma... Exatamente, o Léo resumiu muito bem. Se é que dá para resumir, né? Porque, assim, são várias consequências quando você não se cuida e não pensa no próximo. É uma bola de neve. É um Exatamente. negócio, né? Agora, a gente falando de pandemia, né, e aí coisas que jamais pensamos ver, né? Mas tem outras coisas que a gente já viu e gostaria de nunca mais ver. E aí a gente entra no caso do menino Henrique. A gente pensou que o caso da Isabela Nardoni fosse um ponto final, né? Mas mais uma vez acontece algo que eu sinceramente foge a minha compreensão. A minha também como mãe. Priscila como mãe, Léo pai de dois filhos. Também como mãe, né? Eu de duas filhas, assim, aliás a primeira, né, que é a minha enteada, eu a conheci com 6 meses. Né? Hoje ela tem 12 anos, não tem nenhuma distinção entre uma e outra. Léo que acompanha mais consegue ver isso. E é impressionante como é que alguém faz isso, e mais impressionante é saber que, e aí eu não vou aqui antecipar julgamento, por mais que todas as evidências mostrem isso, mas alguém que faz isso de forma repetida, né? E aí vem o pior, Priscila. Como é que uma mãe... Não consigo responder isso. Como é que uma mãe... Não tem resposta. Simplesmente... Sem fazer o pré-julgamento, né? Fala aí, Priscila, como é que você vê esse caso? Olha, eu tenho uma filha de 6 anos. Antes da gente ser mãe, a gente imagina alguns sentimentos, né? Algumas responsabilidades. Mas depois que isso de fato acontece, é totalmente diferente. Isso é super potencializado. Eu não consigo imaginar uma pessoa, e a gente denomina como mãe, né? Porque gera, mas que não tem... O maior sentimento que a gente tem é proteção. Ninguém encosta na minha filha. E se encostar, a gente faz o que tiver que fazer. Mas assim, esse sentimento de proteção, ele não foge, ele não acaba, ele não diminui. A tendência é aumentar. Vai fazendo 6, vai fazendo 7. E assim, a gente não consegue imaginar como uma mulher que gerou um filho, não vou nem chamar de mãe, ela, e que convive, né, se não convivesse, talvez, não sei explicar, tenta imaginar alguma coisa, ela permitiu aquilo ali, né, num salão de beleza, pelas histórias que a gente vê, né, saber que o seu filho está sofrendo, está chorando, está precisando de você para você defender, e você está lá se cuidando, espera acabar a escova, e borrou minha unha, e assim, não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Nesse caso, a nossa secretaria, a gente tentou entrar em contato com a família e fizemos contato com o advogado, e por questões de preservação, né? Mas a gente fez contato com o advogado do pai do anjinho. Nossa, é uma coisa que corta o coração. E a cada dia a gente vê uma novidade e aquilo só vai angustiando, né? Então, assim, seja pai ou seja mãe, a gente tem esse sentimento de proteção. Isso aí tá no sangue, não tem como fugir. E a gente não consegue imaginar como uma mulher que gerou um filho foi tão permissiva a ponto do garotinho morrer
pelas evidências que a gente assiste, né? Possivelmente causado por lesões, né? Assim, sem palavras. E é o que mais assusta, né? Porque além do caso contínuo, após a morte do menino, ela vai ao salão se embelezar. E, Léo, ela na delegacia... Ela vai à delegacia totalmente arrumada, maquiada. Então, assim, eu quero acreditar que isso é um trabalho de Satanás. Não é possível. Não é possível. Alguém não pode ser normal uma situação dessa. Então, eu tenho lido algumas coisas, né? E quando a gente se depara com um tema, não estou falando que é o caso, é assustador como esse caso. Quando a gente lê um pouco sobre psicopatia, né? Assim, não sou especialista nesse tema, né? Mas é assustador tão quanto esse fato aí, essa história. E aí, Léo, como é que tu viu isso aí? Eu vi com espanto, tristeza, por conta do pré e do pós do fato. Exatamente. O fato, ele é estarrecedor, ele corta o coração de qualquer um, uma criança linda. Mas o que chama a atenção... Uma criança não causa mal a ninguém, não tem... pelo amor de Deus. Exatamente. Mas o que chama a atenção, quando você começa a analisar as pessoas que estão sendo investigadas, deve haver acusação agora por esses dias, a denúncia por esses dias, as pessoas que estão sendo investigadas, o que assusta é o pré e o pós. A troca de mensagem dela com a pessoa que ficava com a criança, ela tinha ciência do que estava acontecendo, a frieza dela do pós, que ela foi no salão de beleza, que ela fez selfie na delegacia, no depoimento, escolheu roupa, isso e aquilo, ninguém percebeu ali o luto, não teve luto. E isso acontece muito Isso acontece muito com os psicopatas. E a gente nem... Esse é um comportamento dos psicopatas. Eles não sentem um luto porque eles não sentem culpa. Eles não sentem nada. Eles não sentem nada. Eles só sentem ele. Só que quando você assiste... Ontem eu assisti uma entrevista do Cabrini com a ex-namorada do acusado. E depois tem também o depoimento de uma terceira pessoa da relação e da primeira esposa. Todas relatam atos de violência. Tem um histórico, né? E um histórico muito parecido, que é a questão da possível prática de dopar a pessoa para poder ficar sozinho com a criança, para poder cometer esse tipo de violência. É algo assustador, parece surreal, mas isso acontece todos os dias em muitos lares, em muitas casas, em muitos países, em muitas comunidades, em muitos locais onde as pessoas não têm acesso. A informação não chega. Sabe por que a informação não chega? Porque a população, na sua grande maioria, ela fica acovardada a denunciar vizinhos, parentes, pessoas da escola, de uma atividade esportiva que a criança frequenta. Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas tem medo de denunciar, principalmente quando se trata de uma autoridade. Verdade. E as pessoas ficam com medo de denunciar, deputado. E aí, o que chamou a minha atenção na entrevista de ontem é que tanto a ex-namorada quanto a mãe da criança, do Henri,
elas viviam com ele de uma maneira onde parecia que elas estavam buscando mais uma condição social e um glamour, a coisa do poder, que o poder ele acaba te embriagando de uma maneira em que você vai deixando coisas mais importantes e até mesmo os seus princípios de lado. Nenhum sentimento pode ser maior que o sentimento de Nada, mãe, né? se o teu filho não cabe nesse lugar, você também não cabe. O filho faz parte da gente. Ele está com a gente, é o nosso sangue. E tinha Se o pai meu que tava filho não incomodando serve, tanto, deixasse. não pode. Gente, não, Ninguém assim, pode fosse em maltratar uma criança, mesmo que essa criança não tenha pai, não tenha mãe, por algum motivo seja um órfão. A palavra de Deus diz que nós devemos socorrer a viúva e o órfão. E aí a gente não pode ver uma situação dessa. Que eu posso dizer o seguinte, que a justiça seja feita, que essas pessoas possam ser vistas pela população como elas querem ver, ou seja, punidas de verdade. De verdade. Apareceu uma cena constrangedora essa semana dele no presídio. Levantaram várias questões quanto à questão da alimentação dele, que ali poderia estar acontecendo uma série de coisas e ninguém sabe dizer bem o que é. Mas ninguém quer que tenha nenhum tipo de tratamento diferenciado. Porque essas pessoas, elas podem até ser tratadas como doentes. O psicopata é um doente? Sim, mas um doente também tem que cumprir pena. Um doente também tem que pagar pelo que fez. Que sirva também para a população, que veja um vizinho, alguém da própria família. Que denuncie. Que veja a importância da denúncia. Talvez se alguém tivesse denunciado antes, a gente não teria o final tão triste como a gente teve. E as crianças E falam, as né? crianças- As crianças não mentem, elas quando As uma criança crianças não gosta de um adulto, precisam. às vezes a gente tem isso, né? Assim, uma criança não gosta de determinado adulto, aí tem pais que falam assim, para com essa besteira, que o meu filho está sendo mal educado. Criança é o ser mais verdadeiro que existe. Às vezes até com o nosso filho, minha filha verdadeiro e é dependente. Minha filha a agora. gente entrava no elevador, aí tinha um cachorro no meu prédio que não tinha um olho. E eu já sabia que minha filha, quando visse o cachorro, Ia ficar com medo. não, ela ia falar, pai, ele não tem um olho. Assim, ela não ia ter o filtro que está o dono ali. Então, toda vez que ela entrava o cachorro, ela falava que o cachorro não tinha um olho. Eu falei, minha filha, você já falou isso, não precisa falar toda vez. Mas por quê? Porque a criança é verdadeira. Ela não tem, ela fala o que sente, o que expressa. Então é importante que os pais, que os vizinhos, enfim, quem esteja perto, opa, se ela está acusando alguma coisa, tem algo ali. Né? Às vezes a gente deixa passar. E essa questão que o Léo falou, é nítido que as mães queriam algo, né, um glamour, sem, né, sem... Não, está provado. Não tem... Tudo mostra isso. Mas o deputado está falando da questão da criança. A criança, ela... Bem, eu trabalho desde os meus 17. É o sentimento Tem da que criança. trabalhar, que é ter tudo sem... Só... É que é Não história dá. de quem corre atrás. Mas a criança, você vê, a criança é tão inocente e ao mesmo tempo tão protetora que ele usava o seguinte: você atrapalha a sua mãe. Tadinho. E a pergunta dele era, eu atrapalho a minha mãe, ele falou que eu atrapalho a minha mãe. Então assim, são inocentes. Então, assim, é um tema tão pesado pesado. que eu Mas a gente da minha precisa parte, eu falar. quero encerrar dizendo o seguinte: que a Tem que justiça denunciar. seja feita de forma exemplar, e se você que está nos assistindo tem algum caso desse, conhece alguém que esteja passando por essa situação, e aí não é só com a criança, é com o idoso, é com uma mulher que está apanhando do seu marido, que a violência ela não é só física, mas ela também é psicológica. Então, por favor, denuncie. Existem os canais, inclusive, de denúncia anônima.
Aqui a E Tenente todos os Coronel canais Priscila são pode falar sérios melhor do e que eu. comprometidos. Disque denúncia 2253 1177. Denuncie. Porque se você não denunciar, isso vai continuar. Essa semana agora passou também o caso de uma idosa que estava em cárcere com um Sim, cachorro. verdade. Só saía para colocar o lixo no portão. Isso tudo aí, o vizinho em algum momento sabe, o porteiro sabe, a gente tem que denunciar, as pessoas precisam da nossa ação. Nós precisamos observar mais as pessoas e observar menos as redes sociais. Exatamente. É isso. Não sei se vocês sabem, a gente na semana passada, a gente aprovou a CPI das crianças desaparecidas, né? Projeto de resolução de minha autoria. Lá atrás, quando a gente cria o Alerta PRI, né? Em homenagem a Priscila Belfort, a gente pensa nessas crianças. Na verdade, o caso do Henri é um caso conhecido. E tem a questão da pedofilia também. Exatamente. Só que, vamos dar o exemplo das 3 crianças de Belfort Roxo. O que aconteceu com essas crianças? Porque independente do que aconteceu, Léo, é de uma crueldade sem tamanho. E elas também é um caso noticiado. O que a gente tem de caso, por exemplo, de crianças desaparecidas, qual o fim? O que houve? O que houve? E aí tem talvez a dor maior para um pai, para uma mãe, pai e mãe de verdade, né? Pai e uma mãe, não é enterrar um filho, é não saber o que aconteceu com o filho. Porque é um luto que não acaba. Que não acaba, você não sabe. Eu ouvi uma frase assim, um raciocínio bem rápido no sepultamento que eu fui do policial que foi morto ali na linha vermelha, né? Linha amarela, acesso à ponte ali. O policial do BPVE foi na sexta-feira. Quando a gente perde o pai, nós temos um nome, né? Nós temos um tratamento. E quando o pai perde o filho, não tem. Ele é órfão. Então, assim, é algo inimaginável, né? Lógico que acontece há muito tempo, sempre aconteceu. Mas, assim, eu acho que pela questão da gravidade da dor, é uma coisa, assim, que a gente tem que ter uma atenção maior. A gente precisa denunciar, a gente não é tomar conta. É tomar conta no bom sentido, né? Pro bem. É observar. É observar. As pessoas precisam da nossa ajuda. Não adianta a gente ir para a igreja, a gente fazer caridade, e a gente sabe que próximo a gente ou dentro da nossa família está acontecendo algo dessa natureza e a gente simplesmente se cala porque, não vou me meter. Tem que se meter sim. Muitas das vezes a gente participa de campanhas na rede social para ajudar alguém, isso, aquilo mais, e às vezes a pessoa que mora do nosso lado, nosso vizinho, está passando uma dificuldade, tem algum problema, mas a gente não observa. As pessoas desabafam. Por pior que elas estejam vivendo aquele cenário, para alguém, ela chega e fala, olha, conta, porque ela precisa, né? Não num canal oficial. E esse alguém tem que tomar uma atitude, seja estimulando ela a denunciar ou denunciando. Esse o Léo falou nessa questão de redes sociais, né? Essa pandemia teve que a rede social pôde aproximar as pessoas, algumas, né? Mas ela tem muita coisa nociva, e aí até estava vendo uma história hoje de uma pessoa depressiva e ela ficou depressiva mais ainda por causa da rede social, que ela cria padrões, né, de comportamentos, padrões de beleza e tal. E aí eu acho que é importante as pessoas entenderem que o refúgio, o conforto, a cura, a solução não está na rede social não, gente. Não, pelo contrário. A cura, a solução, os seus problemas, os seus pecados, enfim, não está na rede social, está em Deus. Procure Deus. Vai ler uma Bíblia,
Vai à igreja, se você não pode ir à igreja porque tem comorbidade, faça a sua igreja na sua própria casa, mas pare com esse negócio de se pautar só na rede social. Sabe por que eu estou falando isso, Felipe? Porque o comportamento dessa menina do Henrique é um comportamento de pessoa que vive na rede social. Aquele comportamento de ter uma beleza pré-definida, de querer estar para mostrar para as pessoas. Isso é o que a gente mais vê na rede social. As pessoas hoje têm que ter um padrão, um status, para ver aqui subir quantos seguidores eu tenho. Eu não estou nem aí quantos seguidores eu tenho. Eu só quero que os seguidores que eu tenha sejam seguidores de fato. Porque isso aqui passa. E aí a gente vai tendo a sociedade cada vez mais doente, e aí Bauman dizia isso, né? É a sociedade líquida, não é a sociedade sólida. Cada vez mais escorrendo pelas mãos. Eu fui estudar isso aí quando eu fiz a prova agora do curso superior de polícia. Tempos líquidos, né? É tudo muito superficial, tudo muito passageiro, ninguém, né? As relações são muito superficiais, a distância, e vem rede social, exatamente isso. E aí diminui o amor. Não, eu gosto, eu sou flamenguista, como eu comandei o 6º Batalhão, tive a oportunidade de assistir vários jogos no Maracanã. Né? Então tá bom. Então, agora eu ia para lá, fazia o meu papel de comandante, né? E durante o jogo as coisas já estavam mais equilibradas, policiamento distribuído, cada um nas suas torcidas. Aí eu conseguia dar uma fugida lá e olhar. Então a gente vai falar agora um pouquinho de futebol. Mas não entendo muito, não. A gente estava falando aqui começamos agora, entramos na fase final, que é a fase do futebol. Você estava falando da época de comandante do 6º Batalhão. Vou te contar uma história engraçada dessa questão de Maracanã, né? Eu estava na final do jogo do Flamengo e Independente, se não me engano, Sul-Americano. Quem estava comandando o 6º Batalhão, eu acho que foi o seu antecessor, o Luiz Cláudio. Aí, confusão, gente pra caramba, assim, muita gente, porque tava confusão. Você lembra o ano, mais ou menos? Acho que foi 2017. Ele não lembra bem que o Flamengo perdeu. Calma aí, não foi coisa séria. Deixa eu não esquecer. Aí, enfim, olha só, aí nós, confusão, gente pra caramba mesmo. E muita gente tentando entrar sem ingresso. Aí começou aquela pancadaria, né? Bebe dando sarrafo e o pessoal do 6 também. Aí o Luiz Cláudio batendo, tomando não sei o quê. Aí eu passei, me dá uma porrada aqui. Falei, Luiz Cláudio, caramba, você quer como é que eu vou te ajudar? Vou te botar pra dentro. Aí me botou pra dentro, apresentei lá o ingresso, entrei. Mas né, depois disso a gente cantava, a gente se encontra e fala, cara, tu me deu uma paulada na perna, tava com a vermelha e preta, a gente batia para poder logo tentar acalmar, mas era difícil ali, né? Ali era complicado. Eu lembro que, agora eu não me lembro qual foi o campeonato, mas foi bem complicado, por uma coincidência, né? Foi, o último jogo eu tinha ido para a China, foi em julho de 2019. E aí eu infelizmente não participei, mas ao longo de todo o campeonato eu estava como comandante lá. É bem complicado. E o complicado é que os torcedores, eles já saem de casa brigando. Então eles assim... marcam nas redes sociais o local de... mais um problema da rede social. Agora, o BEP, né? Na época era comando do Tenente Coronel Silvio, ele fazia um trabalho extraordinário junto com o Ministério Público de monitoramento desses torcedores, desses caras que só queriam problema, né? E dessa forma se evitou muita briga, muitas vítimas, né? Porque eles não querem saber de nada, não. Os caras querem, é torcedor louco. Na verdade, tem muito bandido misturado, disfarçado de torcedor. Com certeza, porque tem torcida que se aproveita. Torcida organizada que ela, sendo administrada de uma maneira... nem entro nesse mérito da torcida, aquele torcedor mal intencionado, ele se aproveita da aglomeração. Tem gente que faz disso um negócio.
A gente que faz isso no negócio. Isso foi provado em várias investigações, tem estudos. Você está disponível. Agora, é um evento muito bonito, né? É um evento emocionante. Eu tive a fazendo muita oportunidade falta, né? de visitar outros estádios da Europa. É uma coisa assim. Eu e o Maracanã, ele é imbatível, né? E assim, falar em Maracanã, Léo, a gente, esse ano vai ser um ano, pode ser um bom ano pro Botafogo e pro Vasco não, porque o máximo que eles podem, o máximo que eles podem fazer é ir para a primeira divisão, né? Mas pro Flamengo e Fluminense é um ano importante, um ano de Libertadores. Você, muita expectativa. Como é que tá vendo aí esse... Acho que o Mário Bittencourt ele já está conseguindo, Mário, presidente do Fluminense, no ano passado ele conseguiu levar o time para a Libertadores. Acho que o Fluminense está começando a ajustar a casa, né? O diretoria está fazendo um trabalho muito sério, né? Eu acho que foi um ganho muito grande para o torcedor do Fluminense, para o clube, repatriar o Fred. O Fred é um símbolo para a nossa torcida, é um símbolo do futebol brasileiro. Acabou de fazer agora 400 gols na carreira nos jogos oficiais. Então, você tem uma ideia, entre os 11 maiores goleadores em atividade no futebol mundial, o Fred é o 11º e o Magno Alves, o Magnata, é o 6º. Tá jogando ainda? 454 gols. Ele já está com 94 anos. Ele agora está desempregado, mas ele tem um mês só que ele está desempregado, não costuma ficar muito tempo. Daqui a pouco ele está jogando de novo, porque o cara é a máquina de fazer gol. Mas o Fluminense acabou de anunciar alguns reforços importantes, ali o Casares, tem o Bobadilha, a zaga reforçada ali com o David Braz, com o Manuel. São jogadores que já estão acostumados, são copeiros, aqueles conhecidos copeiros, estão acostumados a jogar esse tipo de campeonato com Copa do Brasil, Libertadores. Então, assim, o time está trazendo um pouco de maturidade. Mas eu acho que o legal do Fluminense é a garotada. A fábrica de Xerém é reveladora, está sempre lançando grandes jogadores. A gente tem o Kaique, que é um jogador que já está vendido por um grande clube da Inglaterra, fez um golaço no último jogo, sofreu o pênalti agora nesse, um pênalti mal anulado, mas assim, o Fluminense vai mesclar a experiência com a juventude. E a gente às vezes fica aqui no Brasil, a gente reclama muito, o torcedor brasileiro, ele exige muito, é muito exigente. Eu até postei na minha rede social, no Instagram, uma matéria, uma entrevista, o que está rolando lá na Argentina, que o Fluminense vai pegar o River Plate quinta-feira, aqui no Maracanã. E a torcida do River Plate, a imprensa argentina, comentando: caramba, nós vamos enfrentar o Fluminense que tem um Nenê que jogou na camisa 10 do PSG, o Fred que tem 400 gols, o garoto Kaique, o Kaique foi eleito, o Kaique ele é o sub-17, o melhor sub-17 do mundo, considerado o melhor jogador da categoria sub-17 do mundo. Então tem Kaique, tem Fred, tem Nenê, então tem jogadores que tem o Ganso, que foi campeão da Libertadores. O Ganso é um jogador diferenciado. A minha mãe faz mais do que o Ganso. Mas a sua mãe não tem o passe preciso que ele tem. Futebol, quem corre é a bola. O jogador tem que saber enfiar a bola certa. E o Ganso tem essa expertise. E vai ser uma dessa aí que ele vai cruzar e que o Dom Fredon vai fazer o gol e nós vamos ganhar do River Plate. E digo mais, ele pode anotar aí, faça uma aposta com um deputado que é flamenguista, já que a Priscila não é muito ligada. Não, eu sou flamenguista. Eu vou fazer uma aposta com ele, Fluminense e River Plate, estou te dando um empate e só vale gol do Fred, quinta-feira no Maracanã. Quem perder paga o almoço. Deixa eu te falar uma coisa, a gente... essa questão do Agora eu quero ver futebol. Não. Precisando do Fluminense, eu torço. Já estou campeão da Libertadores. Sinceramente, eu torço que o Fluminense ele faça um bom campeonato. Eu acho que o futebol carioca precisa disso. Verdade. O futebol carioca ele não pode ser só escravo da torcida, que é Flamengo e outra de Flamengo. Isso existe. Isso é verdade. E foi o que aconteceu nos últimos anos. Os clubes não conseguiam se formar. Até o Flamengo também ser um clube, um time melhor, ele precisa que os times do Rio também sejam melhores. Por aí vai.
Então eu torço que o Fluminense faça um bom campeonato. Acho que até a fase de grupo vai fazer, depois vai ter dificuldade, porque é um time mais idoso, mas o Flamengo, Léo, vou te falar aqui agora do Flamengo. Não, eu vou falar aqui do Flamengo porque eu fiquei muito chateado, né? Desde ontem. O Flamengo conseguiu empatar com a Portuguesa da Ilha. Se montar o time lá da Permed, no gol, Malheiros, que é baixo, no ataque, Então me bota no gol. o Coronel Biratã, que já está em casa, todos vão ganhar da Portuguesa. O Flamengo conseguiu, todos os Eu de atacante. precisa no meio campo, a gente conseguiu empatar. E por que a gente empatou? Porque a gente tem uma incompetência absurda, como técnico do Rogério Ceni. Que só o Marcos Braz e companhia veio e acha que é bom. Não tem a menor condição. Um cara que escala Michael, que é horroroso. Vitinho, horroroso. Minha filha, então, quando vê o Vitinho entrar, minha filha fala assim: falta aí, Vitinho. Quando entra esse pessoal, assim, eu não entendo. O Flamengo tem todas as condições de trazer. Agora o Renato está aí disponível, né? Pode ser que o Renato venha. Mas, enfim, é só um desabafo. Eu acho que o Flamengo vai ter boa chance. A gente joga amanhã contra o Velho Sastre. Se a gente ganhar 3 pontos já fora, a gente já começa a ter um caminho bom. E acho que a gente tem aí um time com todas as chances de ser campeão. Vai depender desse momento, vai depender talvez dessa mudança. Eu não sei se a gente ainda vai conseguir ver essa Libertadores com o público, né? Acho difícil. Mas seria tão legal, né? Eu sou o Fla-Flu na Libertadores com o público, que bacana. Pensou? Assim, a questão que você falou do Rogério Ceni, eu concordo com você. Eu não consigo respeitar um técnico que não vibra, um técnico que passa o jogo todo com a mão no bolso. O cara fica com a mão no bolso. Não sei se você está preocupado com alguma coisa, ele tira a mão do bolso, o jogo todo com a mão no bolso. Eu não consigo respeitar um técnico desse. Eu desejo sorte ao Flamengo no jogo de quarta-feira. Vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Como o Flamengo há muito tempo não consegue revelar ninguém, tem as crias de xerém lá, que é o Gerson e o Pedro, que acabam resolvendo. Então, que os garotos de xerém... Uma das maiores revelações que a UEFA está falando esse ano é o Vinícius Júnior. O Lucas Paquetá está arrebentando o tempo isso já. O Paquetá já é veterano. O Paquetá já está com o quê? 35? Pelo amor, a gente acabou de mandar o René agora, que está quem é esse? Comendo a bola no quem é esse? Ele. Pô, pelo amor de Deus. Não, desculpa, não conheço. Entendeu? René eu não conheço. Sempre revelou. O Fluminense nos últimos anos tem revelado bons jogadores. Mas o Flamengo sempre revelou jogador. Não, só estou torcendo, cara, só estou desejando boa, não estou reclamando, só estou desejando boa sorte ao Flamengo e que as crias de xerém possam fazer diferença, que é o Gerson e o Pedro, sem problema nenhum. Não, é legal a gente como mulher ficar olhando porque os homens eles têm todo o histórico, quem foi o que veio da onde. Aí os flamenguistas estão mandando mensagem, teve uma aqui, cara de pau, que pediu para lembrar do Botafogo. Não sei nem o que falar, não sei falar. É que eu continuo sem falar, né? Ela da Tijuca. É o bairro que eu gosto. É o bairro que eu tenho. Inclusive em noite de lua, quando a lua está assim bem bacana, ela fica dando aquele reflexo na água ali em Botafogo, fica muito legal. E ela falou, Botafogo, eu vou mandar um abraço para 2 pessoas, que eu só conheço 3 botafoguenses, manda para 3. É o Fábio, que trabalha comigo, faz pimenta, o Bernardo do IRN, inclusive o Botafogo está sentindo falta do Bernardo. O Bernardo, quando foi gestor financeiro lá, saneou o clube, e hoje o clube está nessa dificuldade. E a Gabi Damasceno, que é botafoguense, que foi... Ou seja, tu contou aí, são 3, 4. É porque eu não lembro de mais ninguém. Aqui, Léo, só para terminar rapidamente, chegou já ao final, mas aí eu da minha parte, 2 perguntinhas para cada um. Tá? A primeira pro Léo, minha pergunta brava. A CPI da Covid pode atrapalhar a eleição do Bolsonaro? Glória de Copacabana. Claro que pode.
Na verdade, o objetivo da CPI é esse. O objetivo da CPI é esse. Quando o Bolsonaro pede para colocar, incluir os estados e as prefeituras na questão da CPI, eu acho que ele perdeu tempo, porque, na minha opinião, no meu entendimento, isso é inconstitucional. Quem fiscaliza estados são as assembleias e quem fiscaliza as prefeituras são as câmaras municipais. Então o foco ali vai ser o governo federal, a atuação do governo federal. E aí vão para cima, obviamente, desde lá do Mandetta, passando por Pazuello, até o atual ministro, né? Vão tentar buscar ali argumentos, ou, lógico, vão procurar ali algumas evidências que possam comprometer o governo, mas quem não deve não teme, né? Eu acho que a questão da pandemia é um problema mundial. Erramos, obviamente, em vários pontos, que ninguém pega uma coisa dessa maneira, que ninguém nunca lidou com isso dessa forma, de forma tão violenta, né? Que vem trazendo um resultado tão triste quanto esse, da quantidade de óbitos que nós temos. Mas isso aí a CPI vai mostrar se houve negligência, né? Se houve crime de responsabilidade, mas não tem os dados nas mãos, nós vamos saber isso no decorrer da CPI. Mas eu reafirmo que acho que a CPI poderia esperar um pouquinho. Acho que primeiro a gente tinha que resolver o problema da pandemia. Só acho justo que a CPI, que um dos membros da CPI fosse o Flávio Bolsonaro. E acho justo porque uma CPI feita só com oposição, isso não existe. Aqui na Assembleia Legislativa isso não aconteceria. Agora, vamos ver se o Rodrigo Pacheco, o presidente, ele consegue equilibrar isso. Preto, agora para você. Sargento Valentim, o que a Sub de Vitimados pode fazer para melhorar a realidade dos policiais do PPVE? Eu conheço o Sargento Valentim, ele já trabalhou no 6º Batalhão. O que acontece? Nós temos um grupo, né, que a gente pode chamar de conselho, onde a gente tem representantes de cada instituição. Nós temos representantes do CEAP, da Polícia Militar, do DEGASE, da Polícia Civil, e esse conselho, a gente já está para marcar a nossa próxima reunião, a gente pode levar essa questão aí como sugestão do Sargento Valentim, e a gente pode tratar na próxima reunião, sem problema. Até agradeço a ele. Não, o Valentim, mandar até um abraço aqui para ele, a luta dele também com relação aos excluídos da PEMERG, eu acho que a gente tem que rever ali a questão, minha opinião. Eu não acho que praça tem que ser excluído por câmaras de oficiais. Eu acho que praça tem que ser excluído, assim como oficiais, pelo governador. Nomeia o governador, exclui o governador. Eu acho que ganhar na justiça e depois você não conseguir entrar novamente porque administrativamente não é possível, eu acho que a gente tem que mudar isso. Salvo, e aí cada caso é um caso, óbvio que tem muitos que foram excluídos porque fizeram lambança, tiveram participando de situações que a farda não pode estar maculada com aquilo, mas no modo geral acho que a gente precisa rever isso. Mas eles podem requerer a revisão depois da decisão judicial via administrativa. Agora, se eles entrarem com ação judicial, aí a administração tem que esperar. Porque às vezes ganha na justiça. A gente tem casos que ganhou na justiça, mas não consegue ser reintegrado. Não, mas aí depende do que foi decidido na justiça. E aí, dependendo da decisão, ele pode entrar administrativamente. É isso. Bom, nossas considerações finais. Fala, Pri. Não, eu queria aproveitar e divulgar que a gente fica, a Subsecretaria de Vitimados fica no prédio da Central do Brasil, no 7º andar. E eu gostaria de divulgar nossos contatos. Nosso telefone é 2334-5849. Também o meu celular está à disposição de todos. 96410-4044. Ou através... Mas não é para passar trote, não. Fala não, agora tem Zap, vem de papinho, eu nem respondo. Eu pergunto quem nem respondo. E tem nossas redes sociais, né? Atendimento @Cevit, SEVIT,
e Instagram, Facebook, que é @cevitrj. Estamos à disposição de todos. Alguns casos que aconteceram quando a gente não existia, se alguém estiver precisando do nosso trabalho, da nossa equipe, em muitos casos a gente vai até as residências, né? E é só fazer contato conosco, explicar a situação, pode fazer contato comigo diretamente, sem problema algum. E agradeço a oportunidade, agradeço o convite, uma honra ficar aqui com os senhores, a experiência do nosso querido Léo Rodrigues, né? Do senhor deputado, que eu tive a oportunidade de conhecer. Está no céu. Como o Léo disse, estamos aqui numa roda de amigos. Não, mas já é automático. Tá, eu agradeço muito essa oportunidade de a gente divulgar nosso trabalho e falar sobre temas tão importantes como a gente tratou aqui. Sem palavras. Obrigado pela oportunidade, deputado. Obrigado, Léo. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com saúde, debatendo aqui com os amigos e falando com muitas pessoas, algumas que nem conhecemos, né? Poder levar uma mensagem importante, esclarecer, pelo menos levar nossa opinião ao público, né? Quero pedir também àqueles que não me conhecem, ainda que não me acompanhem, que possam me acompanhar através das redes sociais, leorodrigues.br, é o meu Instagram, tem lá também o Facebook, procurando lá você vai encontrar, né? Deputado, muito obrigado pela oportunidade, sempre que convidado estarei presente, porque é um prazer, uma honra. Eu gosto muito de participar desse tipo de debate, eu estou procurando estudar um pouco mais, Priscila, estou fazendo um curso de formação de coach, e eu gosto muito de lidar com as pessoas, eu gosto muito de falar com as pessoas, de passar um pouco da minha experiência, principalmente minha experiência na área de empreendedorismo, e tentar ajudar as pessoas de alguma forma a reverter muitas das vezes uma situação em que a pessoa se encontra ali com dificuldade, sem saber o caminho a seguir, né? A gente não diz para ninguém que é para ele ir para a direita, para a esquerda, se é para seguir em frente, a gente mostra as opções, né? Procura mostrar os caminhos, então que a gente possa ter oportunidade de estar conversando com essas pessoas, de estar levando sempre uma mensagem positiva. Infelizmente a minha transmissão ali acabou cancelando, não sei porque caiu e não dá para mexer ali, porque se for mexer ali vai atrapalhar essa transmissão, mas o pessoal que estava me acompanhando lá, eu agradeço bastante, né? Tenho certeza que mandaram muitas perguntas, deputado, mas como eu não estava de olho, depois eu vou pegar e vou responder a todos, tá? E dizer que estou sempre à disposição. E, mais uma vez, assim como o deputado falou no início da transmissão, somos cristãos, né? Que possamos estar orando por essas pessoas que estão nos hospitais, pelos familiares que estão sofrendo, porque não podem estar juntos nesse momento difícil, por essa doença ser uma doença contagiosa. Isso causa uma angústia na família, né? Orar pelos profissionais de saúde que estão... Imagine o que é você ser um médico numa CTI, sabendo que aquela pessoa tem uma doença grave, que essa doença transmite, que essa doença pode chegar até você e através de você chegar à sua família. E que pode matar. E que pode matar não só você, como alguém da sua família, e por amor ao ser humano e por respeito ao seu juramento, esse profissional está ali trabalhando, enfrentando tudo isso. Então, eu rendo todas as homenagens aos profissionais da área de saúde que estão de frente nessa batalha, trabalhando, né? Que Deus possa proteger a cada um e que no nosso próximo encontro a gente possa estar falando de coisas boas, coisas positivas e que a gente possa estar voltando à nossa vida ao normal, se Deus quiser. Verdade, amém. Agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a Deus, como eu disse aqui no início, Deus é bom o tempo inteiro. A gente começou
terminou na paz do Senhor, conversamos sobre diversos temas e nada nos aconteceu. Mandar um beijo e dizer que eu estou em oração para o Capitão Bonfim, comandante do Tijuca Presente. Ele está internado, está no CTI por causa da Covid. Meu irmão, se você estiver assistindo a gente, Deus está no comando, Deus está no controle. Amém. A cura já está chancelada. Você sairá daí, voltará a comandar Tijuca Presente 2. Nós estamos contando com você e espero que em breve a gente se veja. Um beijo a todos. Obrigado, Pri. Obrigado, Léo. Até a próxima, pessoal. Tchau.